Opa, chegamos em mais uma aula extra, agora no módulo 2. E essa aula, assim como a gente teve também uma aula extra lá no módulo 1, para dar uma explicação um pouco mais aprofundada a respeito de como utilizar o estudo de caso da empresa XPTO, nós vamos fazer aqui também, pegando a mesma base de dados do case que a gente utilizou lá na área de cultura. Então, os mesmos percentuais que foram dados pelo CEO no que diz respeito à cultura, só que aqui o principal é a gente considerar os objetivos estratégicos, tá? E eu vou explicar o porquê. Então, olha só, o diagnóstico do perfil comportamental da empresa XPTO tem essa configuração aqui. Em primeiro lugar, um número maior de colaboradores com perfil competidor. Em segundo lugar, com perfil cauteloso. Em terceiro lugar, com o perfil comunicador. E em quarto lugar, com o perfil conciliador. Bom, vamos voltar aqui nos objetivos estratégicos para a gente fazer uma análise direitinho do quanto que essa empresa está próximo ou distante de acordo com os perfis predominantes em relação aos objetivos estratégicos do CEO. Eu gostaria de iniciar falando a respeito desse segundo objetivo estratégico aqui, ó. Consolidar a empresa como uma marca que se preocupa com, grave isso aqui, a qualidade de seus produtos e seus serviços. Ao bater o olho aqui, pensa comigo, para eu atingir aquele objetivo estratégico, qual seria o perfil mais adequado? Será que seria o conciliador, o cauteloso, o competidor, o comunicador? Bom, vamos voltar sempre para a parte conceitual. Então, vou voltar aqui aonde a gente tem as características de cada um dos perfis. Deixa eu voltar aqui no primeiro. Aqui. Pronto. Chegamos aqui, ó. Então, esse perfil, que é o cauteloso, ele tem como característica, ou ponto forte, qualidades de detalhismo, capacidade analítica, uma cautela maior na hora da tomada de decisões e uma precisão maior. Então, vamos voltar aqui no objetivo estratégico. E aí a gente observa que quando a gente analisa aquele perfil e a gente analisa esse objetivo estratégico, tem aderência entre o que o CEO quer enquanto objetivo estratégico e as características que este perfil aqui apresenta como sendo seus pontos fortes. Agora vamos ver o quanto de cauteloso a gente tem dentro da empresa hoje, depois que foi feito o diagnóstico. Olha só, a gente tem uma quantidade de cautelosos que está configurando em segundo lugar de predominância, apenas atrás do competidor. O que isso nos mostra? Nos mostra que é possível atingir a esse objetivo levando em consideração essa quantidade de perfis dentro da empresa. Agora, olha que interessante essa outra informação que nós temos aqui. Essa empresa está passando por um processo de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. E a empresa XPTO teve como diagnóstico apenas 5% dos processos de implantação da LGPD implantados, 20% parcialmente implantado e 75% não implantado. Basicamente, o que está dizendo aqui é o seguinte, que 5% dos processos estão implantados, 20% dos processos estão em fase de implantação e 75% ainda não foram implantados. Qual desses perfis aqui a gente poderia dizer que
é o perfil mais adequado para a implantação de processos? Bom, vamos pegar aqui os aspectos positivos de cada um deles. O competidor é ambicioso, proativo, autônomo e confiante. Aí eu tenho como forças do comunicador a extroversão, a persuasão, a criatividade e a sociabilidade. Tenho como forças do conciliador ser paciente, estável, mediador, e observem essa qualidade aqui, metódico. E voltando lá de novo no cauteloso, ser detalhista, analista, cauteloso e preciso. Bom, se eu necessito de melhorar em 75% a implantação dos processos da LGPD, eu vou precisar de cautelosos e de conciliadores. Esses dois perfis são fundamentais. Se eu partir do pressuposto que o conciliador é mais metódico que o cauteloso e eu preciso de mais método para cá, então eu estou com um índice de perfil baixo. Se eu partir do pressuposto que a capacidade metódica não é tão importante assim em relação às outras qualidades que tem dentro do cauteloso, aí a gente pode partir do pressuposto que está no caminho certo também. Um outro objetivo estratégico do CEO é obter uma certificação para o Great Place to Work. Bom, eu tenho aqui competidores em primeiro lugar, e ao analisar os competidores em primeiro lugar, eu posso também pensar no seguinte: se eu tenho muitos competidores e o meu CEO, agora fazendo uma analogia com a cultura que nós vimos na aula extra do módulo 1, e o meu CEO quer que a cultura mercantil prevaleça, então eu preciso de ter um número maior, com certeza, de competidores. Ocorre que, se lá na cultura os colaboradores estavam desejando uma cultura menos mercantil, a gente pode fazer uma suposição, aqui nós estamos supondo dentro desse case, que o perfil competidor, o número, o índice de perfil competidor em primeiro lugar, pode estar contribuindo para que os colaboradores queiram diminuir aquela incidência de cultura mercantil. Por quê? Olha só o que acontece quando a gente analisa, quando tem uma concentração muito grande de competidores dentro da empresa. Passa a imperar o individualismo, a impulsividade, o autoritarismo e a indiferença. Se a gente voltar lá na cultura, vou voltar rapidinho aqui, tá? Desculpa, tá passando muito rápido. Deixa eu voltar aqui no arquivo da cultura para você. Só um minutinho. Tá aqui, ó. Achei. Então vou voltar nesse arquivo aqui. Deixa eu abrir ele para você. Por que eu estou abrindo ele? Para mostrar que aquelas características que são pontos fracos de um perfil mais competidor também casam com os pontos de atenção da cultura mercantil. Observa que uma coisa está bastante atrelada à outra. Olha só, rispidez nas tratativas. Deixa eu voltar aqui de novo no perfil competidor. Cadê ele? Está aqui. Se eu tenho indivíduo mais individualista, mais impulsivo, mais autoritário, mais indiferente, pode ser que eu tenha uma cultura que esteja com mais rispidez nas tratativas, com mais autoritarismo nas relações pessoais, com mais retaliações quando as metas não são atingidas, que o clima organizacional esteja pesado. Mas e os pontos fortes? Talvez o que esteja contando aqui, eu estou também supondo isso diante do nosso case, pode ser que essa concentração, e isso às vezes acontece inconscientemente, tá? Pode ser que essa concentração aqui de competidores,
é porque se não tiver essa concentração, as pessoas não sobrevivem dentro dessa empresa. E conforme os aspectos negativos da cultura vão imperando, tende a também fazer com que se sobressaia os aspectos negativos do perfil predominante dentro da empresa, ok? E aí eu preciso que você vá lá no framework e que você faça a mesma análise que você fez na aula extra de cultura. Então, quais são os aspectos positivos, por exemplo, de eu ter esse índice aqui de cautelosos? Bom, pegando o estudo que nós fizemos das características comportamentais dos cautelosos, o aspecto positivo é que eu vou conseguir pessoas que me ajudem a atingir esse objetivo estratégico do CEO. Em contrapartida, aonde que está o ponto de atenção aqui? Que eu tenho que tomar cuidado em relação à consolidação desse objetivo estratégico. Eu tenho que prestar atenção, vamos lá no perfil cauteloso. Eu tenho que prestar atenção se esse perfil que está em segundo lugar, lá no diagnóstico da empresa, se ele não está dificultando o atingimento da busca daquela cultura mercantil. Porque se eu tenho pessoas mais retraídas, indecisas, desconfiadas e conservadoras, provavelmente eu tenho pessoas menos comerciais também. E aí é esse contraponto que a gente sempre vai precisar fazer, ok? E não tem o certo e o errado. O que tem é o seguinte, o que faz sentido para mim neste momento. E aí eu quero que, depois desses exemplos que eu dei, você vá fazendo esse exercício analítico, pelo menos aí com o framework completo, tá? Até a gente atingir aqui 4 aspectos positivos e 4 pontos de atenção. É isso aí, bom exercício para você. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ok?